O bebê do lobisomem. Dizem que todos os recém-nascidos se parecem, que todo bebê tem cara de joelho, mas no caso em questão, isso não se aplicava. O bebê de Graça nasceu com dentes, aliás, presas, pequenas presas que de tão afiadas não permitiam que a mãe o amamentasse. Também tinha garras compridas no lugar das unhas, como as de um gato, e tinha rabo. Fora essas besteirinhas, era um bebê fofíssimo. Tão logo o viram na maternidade, os pais tiveram um susto e certeza de que se tratava de um bebê lobisomem. Logo em seguida, uma dúvida surgiu em cada um, e secretamente ficaram matutando, tentando entender o que poderia ter acontecido. Abraão desconfiava que a mulher o tinha traído, mas com o lobisomem? Já a mulher começou a achar que o marido era um lobisomem. Os dois guardavam para si a desconfiança, decididos a observar um no outro para descobrir a verdade. Assim, receberam o alta da maternidade e voltaram para casa. Abraão, o pai do bebê lobisomem, tinha 2 empregos. O segundo emprego tinha arrumado para dar conta das novas despesas que viriam quando o bebê nascesse. Mas desde que o viu e começaram as desconfianças de infidelidade, pensava: será que era nesse horário que ela encontrava o lobisomem? Já Graça, a mãe, pensava também sobre esse trabalho, que era noturno. Será que era um pretexto para que ele se transformasse no bicho sem que eu visse? Assim os dias foram passando e eles estavam cada vez mais convictos de suas teorias, um sobre o outro. A única certeza que tinham é que o bebê estava cada dia mais cabeludo. Assim foi correndo o tempo, até o dia em que o telefone tocou e mudou completamente a configuração das coisas. Isso porque o telefonema era da maternidade e informava haver acontecido uma troca de bebês. Portanto, o menino cabeludo não era o filho deles. A notícia caiu como uma bomba, mas a voz do outro lado da linha tentou tranquilizá-los, informando que o endereço deles tinha sido passado ao outro casal, que não tardaria em vir buscar o bebê, realizando a troca. Quando o fone foi posto no gancho de volta, o medo e a apreensão tomaram conta da casa. Outra vez, cada um à sua maneira, Graça e Abraão mergulharam na aflição de pensar, ela em como estaria o seu bebê na casa de estranhos, e ele em como seria receber a visita do pai do lobinho. A única certeza que compartilhavam era de que, sendo pai de um pequeno lobisomem, só poderia ser um lobisomem grande, que estava com o filho deles e, pior, chegaria a qualquer momento à casa deles. A verdade é que, até mesmo do baby lobo, eles tinham medo. O menino tinha nascido em uma sexta-feira de lua cheia e, por isso, já transformado em lobisomem. Mas, felizmente, no dia seguinte tinha voltado à aparência de um bebê normal, a não ser pela cabeleira improvável para um recém-nascido. Entretanto, o alívio não durou muito. Quando a sexta-feira chegou outra vez, uma criaturinha assustadora voltou a ocupar o berço, no quartinho do bebê. A inquietação que a mudança provocou foi tamanha que, passado o primeiro mês, ainda não tinham nem sequer escolhido o nome para o menino. Batizar então nem se fala. Mas agora tinha uma questão mais urgente. Receberiam a visita de um lobisomem e eles não chegavam a decidir entre ficar pelo filho, o autêntico, ou fugir e salvar a própria vida deles. Havia um ponto na discussão que nenhum dos dois se atrevia a tocar. E se o bebê deles nem estivesse mais... Eles nem suportavam completar a frase, nem em pensamento, imagine falar disso. De toda maneira, antes de que chegassem a uma conclusão, 3 sonoras batidas na porta interromperam a conversa. Era ele, e não havia como nem para onde fugir. Ficaram os dois em silêncio, como hipnotizados, olhando a porta à espera de qualquer coisa. Bateram outra vez. Abraão, despertando do transe, se dirigiu à porta, mas não sem antes tranquilizar a esposa. Se fosse um lobisomem, nunca bateria na porta. Já teria invadido. A mulher concordou e o acompanhou a ver quem tinha chegado. Abraão não pôde evitar a corrente de adrenalina ao tocar o trinco da porta, na hora de abri-la. E ainda que com a mão trêmula, abriu. À sua frente estava um homem muito simpático que se apresentou como sendo o pai do lobinho e que vinha buscá-lo, mas não se via nem sombra da esposa, e muito menos de outro bebê. E o nosso bebê, onde está? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Em casa,
com minha esposa. Ela se apegou tanto e de maneira tão absoluta que só devolve quando tem o nosso. Por isso, eu vou levá-lo, explicou o estranho. Se for assim, nada feito, respondeu Graça, perdendo a paciência. O homem, que tinha acompanhado o casal até o sofá da sala, olhou fixamente para ela e depois para o marido. Só então respondeu, calmamente: eu não vou voltar sem ele. Havia um tom de ameaça sutil nessa declaração, o que fez o casal lembrar de quem era aquele homem. Desgraçadamente, era um dia de quinta-feira, e na passagem para sexta-feira, aquele homem, tal qual acontecia com o seu bebê, se tornaria outra criatura. Abraão não sabia o que dizer. O homem continuava imperturbável no sofá. Então Graça foi ao quarto e trouxe o bebê para a sala. Porém, não entregou ao pai, apesar da emoção do homem em ver o bebê. Ela primeiro propôs a ele: se é verdade que sua esposa só entrega o meu filho se tiver o dela de volta, pois vamos todos juntos até ela e fazemos a troca. Melhor não, disse o homem. Nós nunca recebemos visitas. Abraão recuou, entendendo tudo. Já Graça avançou decidida. Dizem que todas as mães são iguais, vão à guerra por um filho, ainda que por caminhos distintos e às vezes inacreditáveis. Graça entregou o bebê como prova de confiança e os três seguiram rumo ao lar do estranho, onde o bebê, o autêntico filho deles, os aguardava. A estrada era longa. Nenhum dos três falou durante a viagem. Vez ou outra, o homem fazia um carinho no bebê, enquanto o sinal fechava, e logo voltava a dirigir. A tarde caía serena, e o único pensamento do casal era que não tardaria a estarem também com o seu, finalmente conhecê-lo. Até meia-noite teriam tempo de sobra para reaver seu filhinho e voltar para casa antes de a lua cheia libertar da toca os seus sinistros adoradores. Já bem distante na estrada, uma casinha se desenhou no horizonte, absolutamente solitária. O homem apontou na direção dela e disse: é ali. O casal se entreolhou. O bebê havia adormecido no colo de Graça, e ela olhou para a estrada que ficava para trás, imensa, mas não pensou em como voltariam. Olhou o bebê adormecido e imaginou que em pouco tempo seria o seu próprio filho quem estaria em seus braços. Nesse instante, o carro parou. Haviam chegado. O homem recebeu a criança e entraram em casa. Ele levou o bebê para o quarto, enquanto o casal ficou esperando na sala. Graça, retorcendo os dedos de ansiedade, temia que a mulher não quisesse entregar o seu bebê e pensou no que poderiam fazer caso isso acontecesse. O homem voltou do quarto e, ao atravessar o corredor que dava para a sala, olhava para dentro de cada cômodo como se checasse algo. Por fim, chegando junto a eles, ficou claro que não trazia a criança. Atônito, o casal perguntou outra vez pelo bebê. O bebê não está. Ao que parece, saiu com a mãe. Ela costuma passear com ele aos fins da tarde, respondeu o homem, oferecendo café. Passear por onde, nesse fim de mundo? Pensou Abraão, mas disse apenas: e que horas eles costumam voltar? A qualquer hora. Fique à vontade para esperar. Dito isso, ele voltou ao quarto, onde levara o bebê. Dizem que a ansiedade faz com que as horas não passem, mas elas passam sim. A casa já estava em quase penumbra, quando Graça decidiu que a lua não tardaria em aparecer, e era melhor que eles voltassem no dia seguinte. O marido concordou na hora. Ela foi falar com o homem, que não saíra do quarto desde que os deixou na sala. Pediria que os levassem para casa, já que eles não tinham como sair dali, e aproveitaria para ver no quarto do bebê se havia provas de que alguma criança de fato morava ali, porque, do contrário, eles seriam o próximo jantar do lobisomem. Não podia mais esperar. Cada minuto que os separava da meia-noite poderia ser fatal. Voltamos amanhã, disse ela, tão logo chegou à porta do quarto. O homem estava curvado sobre o berço, enternecido, enquanto o bebê dormia. Virou-se para ela com um sorriso abobado e disse: quem pode explicar o amor, não é mesmo? Ela se comoveu ao ouvir isso. Em volta, o quarto estava decorado com capricho e carinho, e em um canto havia uma banheira com água de pós-banho. Ao lado dela, roupinhas usadas de bebê. Graça avançou, sem poder se conter, e cheirou as roupinhas. Seus olhos marejaram,
Era a primeira vez que sentiu o cheiro do seu filho e seu coração se incendiou por conhecê-lo. E ela imediatamente decidiu ficar. Retornou à sala, onde o marido se desesperou ao ouvi-la. A lua já se insinuava entre as nuvens. A noite havia chegado. Mas Graça estava irredutível em sua decisão. Abraão estava convicto de que não havia bebê algum. Ninguém ia chegar. O lobisomem só estava os entretendo com a mentira, até que chegasse a hora de sua transformação. Entretanto, não queria deixar a casa sem a esposa. Afinal, já haviam perdido um filho. Agora, admitia completamente isso e sentiu ódio daquele estranho. Nesse instante, lhe ocorreu um plano. Era muito simples. Pediria ao homem que os levasse até onde estava a esposa dele e o bebê. Se esse lugar fosse lugar nenhum, ia matá-lo antes da meia-noite, antes de que eles tivessem tempo de se transformar, tornando isso impossível. Em 5 minutos, tudo estava resolvido. O homem concordou em levá-los ao encontro do bebê e saíram os 3, deixando o lobinho no berço, sozinho dormindo. O casal percebeu nisso que não iriam muito longe dali. Mas aonde iriam? Além da estrada por onde chegaram, só havia uma mata emaranhada, que, segundo o homem, dava para um bosque, onde a esposa estava com o bebê. Graça encolheu-se insegura, mas percebendo coragem na atitude de Abraão, também se contagiou e entraram os 3 na mata. Bosque adentro, caminharam orientados pelo estranho, horas a fio, até perderem a noção do tempo, na mata cada vez mais densa e escura. O casal, então, começou a entender que estavam perdidos. Mas poderia aquele homem tão doce com o bebê ser um monstro prestes a atacá-los? Estava claro que nenhuma mulher normal estaria num lugar como aquele, e ainda mais com uma criança. Mas quem disse que ela era uma mulher normal? Aliás, quem disse que um bebê lobisomem puxou necessariamente ao pai? De fato, poucos metros à frente, a mata se abria para um espaço mais amplo, iluminado o suficiente para eles distinguirem entre as árvores uma mulher com um bebê, rodeados por uma matilha de lobos. O casal não soube como reagir a essa cena. Era como se a realidade tivesse se perdido além da mata e ali adentrasse em um terreno de sonhos. O estranho estava parado ao lado deles, como esperando a mulher vir a seu encontro. Mas também, sem se mover do seu lugar, a mulher, lá longe, os encarou abraçando o bebê, como se adivinhasse que o casal de forasteiros vinham para tomá-lo. E como nenhum dos dois se movia, Graça tomou a iniciativa e começou a se dirigir até a outra mulher. Abraão tentou contê-la, mas ela estava decidida a ir ao encontro da criança. Os segundos que duraram esse impasse foi tempo suficiente para que os lobos se alinhassem em torno da mulher como protegendo-a. E todos, ao mesmo tempo, se puseram a uivar, enquanto um estranho fenômeno acontecia com a mulher no centro do círculo. Ela abriu a boca e mirou a lua como se fosse também uivar. Mas não houve nenhum som. De sua boca começou a brotar o focinho de um lobo, como se dentro dela houvesse uma fera à espera de um ritual para ser solta. O bebê foi cuidadosamente deitado sobre um lobo, que se deitou para recebê-lo com conforto. A mulher se posicionou sobre os 4 membros como um animal, e tudo mais que aconteceu foi encoberto pelos lobos em volta e ocultado pela escuridão que cobriu o bosque quando a lua foi coberta pelas nuvens. Graça não pôde mais esperar, e aproveitando-se da escuridão, soltou da mão do marido e correu em linha reta, rumo aonde estava a matilha. Os lobos farejaram o ar, e seus olhos vasculharam no breu da noite, brilhantes como neon, e se fixaram todos em Graça, que corria às cegas. Abraão, percebendo o que estava acontecendo, gelou de terror. Sabia o que ia acontecer a Graça quando os lobos avançassem, e por seu lado, não estava convencido de que aquele homem não iria a qualquer momento se transformar também. Entretanto, presos ao ritual, os lobos não se moveram do seu lugar, nem mesmo quando Graça, que tinha chegado até eles, passou apalpando-os de um por um à procura do bebê. As nuvens se descortinaram, dissipando o véu que encobria a imensa lua, que voltou a reinar absoluta com seu clarão, iluminando tudo outra vez. Graça, com os olhos fixos no rosto do seu bebê, não percebia mais nada em volta, nem mesmo que a poucos metros, a lobisomem a encarava com fúria. A matilha se afastou, abrindo passagem para a senhora do clã, a loba alfa. Os 2 homens, percebendo o que estava prestes a acontecer,
precipitaram na direção delas. A Alfa fez sinal para que os lobos avançassem neles, e ela mesma avançou sobre Graça, abrindo a bocarra à altura de seu rosto, enquanto os homens gritavam que o bebê lobo, que era dela, já estava em casa. Mas era inútil. Na condição de loba, ela não compreendia a fala humana, era todo instinto. No último segundo que separava Graça de ter a cabeça arrancada pela lobisomem, a fera parou de súbito, como se algo de mais importante houvesse lhe chamado a atenção. De repente, começou a farejar em Graça um cheiro que ela reconhecia e que emanava também de seu marido. Uivou, ordenando aos lobos que recuassem. Eles obedeceram antes mesmo de chegarem a tocar nos dois homens. A lobisomem cheirava o colo de Graça, e o que ela procurava tinha estado ali. Graça, abraçada ao bebê protegendo, abriu os olhos quando ouviu a voz do marido que se aproximava. Abraão amparou-a quando a lobisomem foi investigar o cheiro no próprio marido, entendendo que nele estava ainda mais forte. Ela estava inquieta, uivava, voltava a farejar, sentindo o cheiro do seu filho, que o instinto a fazia reconhecer. Ergueu o focinho aspirando o vento, identificou a direção de onde estava o seu bebê e, orientada pelo faro, embrenhou-se na mata com a velocidade selvagem que caracteriza as mães aflitas e os lobisomens. O casal continuava abraçado ao bebê. Os lobos, obedientes, não atacaram ninguém. E o homem que os levava até ali, sabendo que não tinham como acompanhar a velocidade da esposa, seguiu com eles de volta pelo mesmo caminho. Mas agora a jornada era diferente. A felicidade de haver encontrado a criança fazia com que Graça e Abraão não sentissem o cansaço de caminhar pela mata. A percepção foi de que dessa vez o caminho foi mais curto. Em pouco tempo, eles já estavam de volta. E tão logo concluíram a travessia, chegando outra vez à casa da loba, a encontraram abraçada a seu bebê, os dois transformados, ambos uivando sob a lua. Quem pode explicar o amor, né? Disse o homem, o estranho, olhando a família reunida por primeira vez. Em seguida, entrou no carro, se oferecendo a levar o casal e o bebê de volta para casa. Sem dúvida, aquele era um homem gentil. Mas como foi se casar com uma lobisomem? Abraão não resistiu à curiosidade e lhe perguntou, enquanto o carro avançava pelas ruas. A Graça não importava nada além do seu bebê, o rostinho, as mãozinhas. Era lindo e estava decidido. Iria se chamar Renato, que significa renascido. Ela não é sempre um lobisomem. Tem o controle de quando se transformar, através do ritual. Quanto ao bebê, é inevitável a herança genética, né? Mas da mesma forma que educaram a mãe dele, ele também será preparado para ter o controle de sua licantropia. Um dia, será o alfa do clã. O homem explicava isso a Abraão. Os dois iam no banco da frente conversando. Mas a pergunta que Abraão lhe fez não foi respondida. Graça observou, sem tomar parte na conversa. De toda forma, ele já tinha dado uma pista mais cedo. Quem pode explicar o amor, né? O bebê dormia no colo de Graça. A noite estava fresca e calma lá fora. Ela baixou um pouco o vidro da janela e, lembrando do momento em que, ainda na ida, estava com outro bebê, aflita, sonhando com este momento, respirou, entendendo que havia alcançado um milagre. O bebê sorriu dormindo e ela pensou: realmente, quem poderá explicar o poder do amor? Fechou os olhos e manteve-se assim, em paz, sentindo o carro deslizar pelas ruas silenciosas, enquanto uma brisa calma lhe afagava os cabelos. De repente, o carro parou. Ela se viu diante de sua casa outra vez. Se despediram, agradeceram e o carro partiu, sumindo na poeira das ruas. Gostou do conto? Se inscreve, fica com a gente. Um abraço e até a próxima!